Olá, caros amigos, tudo bem? É com muita alegria que estamos de volta, né? Hoje para batermos um papinho sobre o tema sede bons e caridosos no atendimento espiritual. Sede bom, sede bons e caridosos no atendimento espiritual. E as nossas reflexões será acerca da caridade, né, e desse atendimento. O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é essa ideia do atendimento espiritual, né? O atendimento espiritual não é só o atendimento aos espíritos desencarnados, né? Ou seja, espíritos, aqui estamos alma, né? Mas ao espírito desencarnado, mas sim o atendimento espiritual geral a todos aqueles que adentram a casa espírita, né? Então, sede bons e caridosos no atendimento espiritual. E vou até mais longe, não só na casa espírita, né? Mas nós temos que ser bons e caridosos em todos os atendimentos que fazemos, independente de quem seja, com quem seja, aonde esteja, seja na casa espírita, seja na rua, seja em qualquer lugar. Então, nós vamos entender melhor por que ser bom e caridoso, né? Agora, na questão do atendimento na casa espírita, isso aí tem mais alguns agravantes que a gente precisa trabalhar um pouco, refletir sobre esse assunto, né? Ser de bons e caridosos no atendimento espiritual. Então, que a gente lembre que não é só o atendimento aos espíritos, mas o atendimento espiritual ele se dá para todo aquele que adentra a casa espírita, né? O atendimento espiritual para aquele que chega. E eu queria pegar aqui um textozinho, não vou ler tudo, mas está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, né? Então eu vou ler aqui só um pequeno trecho, depois a gente vai começar a trabalhar, a refletir sobre o tema. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Careci de teto, e me hospedastes. Estive nu, e me vestistes. Achei-me doente, e me visitastes. Estive preso, e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a uma desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, nesse primeiro ponto aqui, o que Jesus apresenta como exemplo e como comportamento? Bom, primeiro Jesus vai trabalhar aqui a ideia de que para a gente estar alcançando, progredindo espiritualmente, para que a gente possa de fato desenvolver-se e alcançar aquele tão sonhado céu, aqui ele apresenta um comportamento, né? Ou seja, qual comportamento? Ele vem dizer que tudo está conectado, interligado ao que fazemos em relação ao nosso próximo. É daí que Kardec trabalha a ideia de que fora da caridade não há salvação, mas a gente vai falar um pouco mais disso daqui por diante. Mas perceba, Jesus ele trata desse assunto dizendo: toda vez que fizerdes alguma coisa
para aquele teu semelhante é a mim que estás fazendo, ou seja, tu estás me representando, tu estás fazendo para mim. Ora, por quê? Porque quando Jesus diz, lá em Mateus 11, ele vai dizer, olha, vinde a mim todos vós que estão cansados, aflitos, sobrecarregados. Veja bem, ele chama todos. Então perceba a importância que Jesus fala nesse sentido do coletivo, do todo coletivo. Entendeu? É uma proposta que ele vai dizer, olha, daqui por diante, gente, eu estou dizendo para vocês, ou vocês se importam com o semelhante, com o vosso semelhante, ou vocês vão continuar patinando, sem aprender nada, sem fazer nada. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo claramente para vocês, vocês só vão avançar do ponto de vista que se importarem com o teu semelhante, ou seja, você precisa fazer algo pelo teu semelhante. Quando estás fazendo para ele, estás fazendo para mim. E aí, a gente começa dando uma verificada um pouquinho lá atrás, como é que a gente como é que a gente é criado? Né? Nós somos criados simples, ignorantes. Simples da questão simples num todo, né? O espírito é criado simples. Não simples esse simples que a gente utiliza aqui, fulano é simples. Não, simples como um só, simples, muito simples. Então, não tem acessórios, é simples. Ignorante da falta de ciência. Então perceba, a gente isso aí sabe, nós já sabemos disso aí, nós somos criados simples e ignorantes. Mas a pergunta é, todos nós fomos criados na mesma hora? Não, nós temos o mesmo ponto de partida, porém fomos criados em tempos diferentes, em momentos diferentes. O que isso quer dizer? Ora, naturalmente isso quer dizer que aquele que já progrediu mais deve auxiliar aquele que progrediu menos. A própria criação já nos fala sobre isso. Ou seja, se eu não me importar com o meu próximo, eu não vou continuar evoluindo, porque a minha evolução está na razão de eu me importar com o meu semelhante. Então, eu tenho, a doutrina dos espíritos vai nos dizer que nós temos o progresso pela frente, que o progresso é um determinismo, nós temos que progredir, intelecto e moral. Por quê? Porque a gente precisa alcançar essa felicidade, que vai ser tratada lá na questão 115, 115A e 116 do Livro dos Espíritos. Então, nós queremos essa felicidade, nós estamos mirando a felicidade, nós vamos chegar à felicidade. Ou seja, mas para isso, nós temos que percorrer um caminho. Nós somos criados lá atrás simples e ignorantes e temos que percorrer até chegar nesse grau de espírito puro, na condição de Jesus. Então nós temos em Jesus nosso espírito, nosso guia e modelo. E por quê? Porque é Jesus justamente que vem nos mostrar e apresentar-nos um modelo para que a gente possa progredir melhor. Então, por exemplo, quando Kardec vai dizer que fora da caridade não há salvação, ele está perfeitamente correto. Por quê? Se entende-se salvação a ideia de você progredir, não estacionar e não sofrer e viver melhor a salvação, é evidente que sem a caridade não tem como. Porque é Jesus que vai nos dizer isso. Ou seja, o processo é coletivo. O processo ele é todo coletivo. Então, por exemplo, o espírita ele compreende tudo isso pela lei do progresso, ele vai compreender quando foi criado, como foi criado, o que precisa progredir, estando em mundos como esses, né, um mundo de provas e expiações, em trânsito. Então, ora, se eu compreendo que a minha evolução está na razão da importância que eu dou ao meu semelhante, mas não qualquer importância, a importância que tem o adjetivo da bondade, a qualidade da bondade, né? Então eu não posso ser só caridoso. Nós estamos falando aqui, turma, da caridade material, não. Nós estamos falando de um outro tipo de caridade. Aquela caridade onde eu me importo com aquele semelhante, onde eu tenho por ele a empatia necessária para que ele compreenda o sentimento que eu tenho em relação a ele como irmão, como ser em construção. Não é isso? Então, Jesus, ele nos apresenta, ele vai dizer, olha, quando estiveres fazendo por alguém, por esses pequeninos, por aqueles que têm necessidade, é a mim que estás fazendo. É a mim.
porque estáis me representando, estáis seguindo o modelo que eu deixei para vós, o modelo que eu deixei no mundo, né? Então, aqui a gente vai dando sequência um pouco mais, e aqui tem nesse segundo item. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Olha bem, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem. Fazei isso e viverás. Então veja que condição que Jesus coloca aqui. Jesus vai dizer: olha, amarás, não está na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. E isso é evidente, porque, veja bem, ora, se nós somos criaturas, existe um Criador. O Criador sendo Deus, é evidente que tudo que Ele criou são suas criaturas. Então, veja bem, à medida que eu não amo o meu próximo, é evidente que eu não amo a criatura do Criador e, por consequência, eu não amo o Criador. Eu não amo o Criador. Então, para que eu possa amar o Criador, necessário é que eu ame sua criatura, porque amando a criatura, eu amo o Criador. Quer ver? Nós tínhamos, eu lembrei agora de uma frase da minha mãe, que era bem lá, ela dizia assim: quem adoça, olha bem que essa expressão é bem antiga, né? Filosofia das antigas aí. Quem adoça a boca do meu filho, a minha adoça. Então perceba, quem faz pelo meu filho, faz por mim. E isso um ditado popular. Agora imagine isso na condição divina. Na condição divina. Compreende por que eu tenho que, dentro de uma casa espírita, dentro da sociedade, eu preciso ser bom e caridoso? Porque à medida que eu sou bom e caridoso, eu estou contribuindo para o progresso, não só de mim mesmo, mas do coletivo, do todo. Agindo dessa forma, eu deixo de agir pensando só em mim. Se eu deixo de pensar só em mim, eu deixo de agir de forma egoísta. E se eu deixo de agir de forma egoísta, eu diminuo em mim o egoísmo. E o que é que mais vai entravar o progresso? Que está lá no Livro dos Espíritos. O que é que mais entrava o progresso da humanidade? Orgulho e egoísmo. Então eu preciso progredir. Para progredir, eu preciso me libertar do egoísmo e do orgulho. E para que eu possa fazer isso, necessário é que eu me importe com o meu semelhante, mas não me importe de forma boa, com bondade, com bons sentimentos. E é isso que Jesus quis dizer. Então veja bem, até quando ele trata aqui ele vai dar o exemplo, né, de quem é o próximo, o exemplo do samaritano, né, que aí ele é questionado: mas quem é meu próximo? Olha, aí ele dá o exemplo do samaritano, que passa o sacerdote, que passa o levita, e não dão ali atenção àquele que está caído, e o samaritano vai dar atenção. Então ele diz: quem é o próximo? Então o próximo, quem foi que cuidou do próximo? Foi o samaritano. Então o próximo é todo aquele. É todo aquele. Não é isso? Então, quando Kardec trabalha essa ideia de fora da caridade não há salvação, é porque ele traz para o campo da razão. E a razão vai dizer o seguinte: ora, eu preciso progredir. Mas para que eu possa progredir, necessário é que eu siga os mandamentos do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Porém, para que eu possa amar a Deus, necessário é que eu ame suas criaturas. Se eu não amo suas criaturas, também não posso amar o Criador. Não tem como. Ela é evidente que, por exemplo, quando a gente trata de amar o próximo, quando Jesus vai tratar desse assunto,
Não é que você vai amar aquele ao qual você tem como inimigo e andar de mãozinhas dadas e trazer para dentro da sua casa. Jesus não quis dizer isso. Quando ele diz amar o próximo, é não desejar o mal para aquele próximo. É ser pacífico e não devolver o mal. É orar pelo que persegue, é amar dessa forma. E aí, quando ele vai tratar da bem-aventurança do pacificador, quando você chegar nessa condição, é porque você já não vai mais devolver o mal. Pelo contrário, você vai devolver o mal com o bem. Então, quando Jesus fala, amai vossos inimigos, alto lá, não é que a gente precise colocar dentro de casa ou ter a mesma afeição que nós temos pelo amigo. Quem estuda o Espiritismo vai saber claramente que esse processo se dá gradativamente. Então, numa primeira encarnação, eu oro por aquele que me persegue, eu amo meu inimigo de tal forma que eu não desejo o mal para ele, eu atendo bem ele dentro da casa espírita, eu sou bom, sou caridoso com ele lá dentro. Então, à medida que as coisas vão se desenvolvendo, naturalmente vai passando, deixando de ter raiva dele, passando a ter aquilo, algum sentimento, algum afeto, e daí a pouco a gente vai chegar nessa condição que Jesus sempre recomendou, olha, ama teu inimigo, mas ama do meu jeito, né? Por enquanto vocês não vão conseguir ainda, mas vai lá para frente, vai adiantando, vai pelo menos agora trabalhando a ideia da caridade. Kardec traz isso de forma majestosa, né? Ele vai detectar, olha, fora da caridade realmente você não tem como progredir, você não vai conseguir progredir. Então, quando o espírita, ele está dentro, ele vai compreender tudo isso, aí ele vai fazer de que forma? Ele vai entender que, por exemplo, o que é o atendimento, o bom atendimento espiritual. Ele começa compreendendo logo de cara que o trabalho é todo coletivo. O trabalho ele é dado nas duas dimensões da vida. Então, quando a gente fala tudo isso, é porque a gente compreende que quando um indivíduo chega numa casa espírita, muitas das vezes ele já está chegando na última instância, na última barreira ali, naquele localzinho que ele já não tem mais opção, ele foi lá. E muitas das vezes os espíritos ali já inspiraram ele a passar, olha, vamos inspirar, e às vezes vem trabalhando. Então, quando ele chega na casa espírita, imagine como ele vai ser recebido, porque a primeira impressão é a que fica. E aí como que eu recebo na recepção? Então veja bem, se eu não estou ali saturado de bons sentimentos, compreendendo a prática da caridade, como que eu vou receber? Então, o atendimento espiritual, ele começa pela recepção, ele começa comigo saturado de bons sentimentos e ele começa comigo compreendendo o processo da caridade. O processo da caridade que faz com que eu ame a Deus porque estou amando suas criaturas. Amando a criatura, amando a Deus. Então eu recebo ali, mas isso vai um pouco mais adiante, isso não é só na questão da recepção. Todo trabalhador do movimento espírita, todo trabalhador espírita, ele compreende bem isso. Não é só o departamento do atendimento espiritual, mas são todos os departamentos interligados. É desde a infância, que aí temos o evangelizador, que vai compreender aquela criança, que vai ali apresentar a ela o grande mestre chamado Jesus, que vai cuidar dela, que vai zelar enquanto muitas vezes o pai está lá no diálogo fraterno. Então perceba que o atendimento espiritual ele vai ali por todos os departamentos da casa. Ele saiu do diálogo fraterno, onde ele recebeu orientações para que ele possa começar a verificar o comportamento que ele tem, para que ele possa adquirir um comportamento mais adequado, para que evite tanto sofrimento. Aí ele vai para o passe, aí tem o passista, que também compreende tudo isso. Daí do passista ele assiste a palestra ou vice-versa. Depois ele vai ali começar a perceber que todo o processo da casa está envolvido nesse bom atendimento espiritual. E não importa se ele vai ficar na casa ou não. O trabalhador espírita, ele compreende que aquele que chega, pode ser que ele não fique,
mas que ele precisa desenvolver um papel, o papel que Jesus recomenda. Porque quando a gente trabalha no movimento espírita, nós trabalhamos por uma causa, mas essa causa não é nossa. Nós somos apenas células dentro dessa causa. A causa de fato é a do Cristo, é de Jesus. Tanto que Jesus ele vai dizer assim, olha, quando fizer é porque está fazendo por mim. Ele chama a responsabilidade para ele. Mas se nós nos propomos a ser um trabalhador do movimento espírita, um trabalhador de uma casa espírita, nós não podemos, mesmo sendo voluntários, trabalhar de qualquer forma. Perceba que você se comprometeu a trabalhar na causa do Cristo. E para trabalhar na causa do Cristo, você não pode trabalhar de qualquer forma. Você tem que naturalmente estar imbuído e saturado e alinhado com o pensamento de Jesus. Se você não compreende isso, você não vai conseguir desenvolver o trabalho. Você não vai conseguir ser bom nem caridoso. Se você não entender que quando você se propõe a ser um voluntário, você precisa trabalhar primeiro com alegria. Com alegria. Por quê? Porque quando você chega na condição de um trabalhador espírita, é porque você muita coisa já compreendeu. Você já compreendeu a doutrina dos espíritas nas suas noções, as suas bases. Você já compreende que é um espírito em progresso, que precisa trabalhar por você, para que você compreenda melhor o mundo em que vive. Então você, quando se propõe a ser um trabalhador do movimento espírita, você já compreendeu tudo isso. E compreendendo isso, você tem que dizer assim, olha, eu não posso trabalhar de qualquer forma, eu estou trabalhando para o Cristo, eu sou um trabalhador de uma causa que é muito maior. Eu sou uma célula que faz parte do todo, mas que precisa funcionar. Então, eu não posso chegar na casa espírita de qualquer forma. Eu preciso estar na casa espírita comprometido com a casa e com a causa, e comprometido com a doutrina dos espíritos, que vai nos dizer claramente que a gente precisa continuar estudando, que a gente estudando, a gente vai saber mais, vamos nos libertar da ignorância e ao mesmo tempo nos tornarmos mais humildes. Porque a condição de Jesus, desde sempre, como diz aqui, o próprio Kardec vai tratar disso, quando ele diz assim, olha, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio exemplo. Então veja bem, como é que eu posso estar na casa espírita trabalhando de qualquer forma, atendendo de qualquer forma? Eu não posso. O orgulho e o egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Então nós temos em Jesus sempre dando o exemplo, não só falando, mas exemplificando a questão da humildade e da caridade. Então, ora, à medida que eu me proponho a trabalhar na casa espírita, é evidente que ser de bons e caridosos é uma condição, é uma das condições, entendeu? É uma das condições. Por quê? Porque aquele que chega na casa espírita, muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender, mas quão perturbado ele está. Quantos de nós não chegamos na casa espírita dentro de um estado de perturbação muito grande? Vamos voltar um pouquinho lá no tempo e dar uma olhada de como nós chegamos. Às vezes eu brinco muito com meus colegas quando a gente está estudando sobre o diálogo fraterno, e aí eles às vezes, Naldo, tem dia que eu estou cansado, eu fico pensando se eu devo ir, se eu não devo ir. Eu digo, olha, quando você estiver muito cansado e quando você estiver em dúvida se deve ou não deve ir para o diálogo fraterno, para o trabalho na casa, para a dedicação, doação, você deveria lembrar que um dia você já esteve do outro lado da mesa, que um dia você chegou na casa espírita de forma muito perturbada, de forma desequilibrada, e você foi recebido amorosamente por aquele que estava na recepção, que deu um sorriso para você, que deu esperança, que começou dali a apresentar uma doutrina construída a quatro mãos por Kardec e os espíritos, uma doutrina libertadora, uma doutrina que te apresenta um modelo de vida
que Jesus já tinha dito lá atrás, mas que muitos de nós já tínhamos esquecido. Daí vem a doutrina para lembrar, mas também para dizer coisas novas, para que você possa compreender de onde veio, o que está fazendo aqui, qual o teu objetivo. E daí você começa a compreender que no patamar que você se encontra hoje é muito diferente de quando você chegou. E aí você ganha força, você tem determinação para seguir adiante, mas seguir com sentimento, seguir sendo bom, seguir porque compreende que a caridade ela não pode ser praticada de qualquer forma, porque quando ela é praticada apenas para que os outros vejam, é uma caridade orgulhosa. E aí nós já recebemos o nosso galardão, porque já ali fomos querer ser aplaudidos pela vaidade. Então, o trabalhador espírita ele já compreende tudo isso. O trabalhador espírita é aquele que ele procura de fato ser bom, ser caridoso, receber, abraçar, se importar, ter empatia. E quando digo isso, falo por quê? Porque não adianta você ter todo o conhecimento intelectivo da doutrina dos espíritos, não adianta você saber todas as 1019 questões, porque por mais que você saiba, mas se você não colocou o sentimento do Cristo ali, nada vai adiantar. Nada, 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 nada. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não compreender a dor que um colega, que um semelhante sente de uma perda, e não me solidarizar, e não ter a compaixão que Jesus apresenta lá no samaritano, quando ele diz o samaritano envolvido de compaixão, por compaixão, se nós não tivermos isso, de nada vai adiantar nosso conhecimento. De nada vai adiantar toda a intelectividade, todo o conhecimento intelectual, porque eu não tenho sentimento nenhum. Então eu preciso ter sentimento. E para a gente encerrar, que fique aí na memória dos nossos caros amigos, sede bons e caridosos no atendimento espiritual, mas não só na casa, em todo o ambiente. Por quê? Porque o templo de Jesus era o templo, e o templo está em todo lugar, é livre. Então que sejamos bons e caridosos na nossa casa, na casa espírita, no trabalho, na sociedade de um todo. Por quê? Porque quando fazemos por aqueles pequeninos, por aqueles que têm necessidade, por aqueles que precisam e que podemos fazer porque já recebemos, é por Jesus que estamos fazendo. Então, que a gente possa agradecer a Jesus por tudo que já estamos vivenciando, por tudo que já podemos fazer para nosso próximo. Que a gente haja, que a gente tenha a vontade de fazer, que a gente, quando estiver desanimado na casa espírita, a gente tenha a saudade do Cristo. E tendo saudade dele, a gente vai encontrar com ele na casa, que a gente possa receber de braços abertos, que a gente possa aliviar a dor e a tristeza, a angústia de cada pessoa daquela que chega na casa, que a gente possa abraçar e que a gente possa lembrar da frase de Jesus: vinde a mim, todos vós. Muita paz.